Eu quero ler com você na Bíblia hoje, João capítulo 21, versículo 15 em diante. João 21, versículo 15 em diante. É uma passagem para mim muito forte. É um momento entre Jesus e Simão Pedro. Vocês devem conhecer a história de Pedro. O Novo Testamento todo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, conta a história deste homem. Pedro nós lembramos como aquele líder da igreja, primeiro líder da igreja. A história de Pedro com Jesus começa numa pescaria, uma pescaria que deu errado. Vocês devem lembrar disso. Pedro, sendo pescador experiente, pescou a noite toda e não pegou nenhum peixe. Mas ele ainda tinha contas para pagar. E aí ele tem um encontro com Jesus. Na verdade, Jesus tem um encontro com ele. E nesse encontro ele não sabe quem Jesus é. Ele não entende que Jesus é filho de Deus. Ele não conhece Jesus. Mas Jesus mostra a sua bondade e diz: vai ali, filho, entra um pouco mais para dentro, joga a tua rede e tu vai ver o que vai acontecer. E quando ele volta com a maior pesca da vida dele, a pesca maravilhosa. 2 barcos inteiros se encheram com os peixes daquela lançada de rede que ele deu. E aí quando ele volta, ele se prostra diante de Jesus e ele diz: Senhor, eu não sou digno de andar contigo. Senhor, eu sou pecador, vai, por favor, vai embora. E aí Jesus olha para ele e diz: filho, eu não estou aqui porque tu é digno ou não é digno. Eu estou aqui porque eu te escolhi. Presta bem atenção. Deus escolhe os seus filhos. Deus te escolheu. Você está aqui hoje não porque você merece ou não merece. Você está aqui hoje porque Deus te escolheu. Ele escolheu te amar, Ele escolheu te salvar. E aí ele diz para Pedro: eu te escolhi para ser um pescador de homens. E Pedro começa uma jornada. Ele larga a sua profissão e ele vai andar com Jesus por 3 anos. E ele era um homem muito intenso, um marujo, um homem do mar. Logo ele se torna um valente também pregador do evangelho. Pedro era corajoso, né? Às vezes até meio apressado em resolver as coisas do seu jeito humano, meio brabão. Mas Jesus foi lapidando aquela pedra preciosa. Jesus pegou Pedro de um jeito, mas foi transformando Pedro no caminho. Eu quero dizer uma coisa para você: o jeito que Deus te pegou não é o jeito que Ele vai te deixar no final. No final você vai ser melhor. Deus vai nos aperfeiçoando no caminho com Ele. E depois de 3 anos andando junto, Pedro está pronto a morrer por Jesus. Olha o que Pedro diz: Senhor, hoje eu estou pronto para morrer por Ti. Isso porque Jesus disse que iria ser preso e morto. E Pedro diz: não, tu não vai morrer, Senhor. Se for preciso eu morro por Ti. Não vou deixar ninguém te matar. Pedro não entendia nada. Não entendia a obra da cruz, não entendia o que era a salvação que Jesus estava conquistando pelo seu sacrifício. Pedro, coitadinho, só estava olhando para o amigo que estava prestes a morrer, e ele estava com medo de perder esse amigo. E ele, na sua valentia humana, na sua carne, olhando o que Jesus falava, ele disse: Senhor, eu estou pronto para morrer por Ti. Mas Jesus olha para Pedro e diz: filho, não vai ser assim. Sabe o que vai acontecer, meu filhinho? Tu vai me trair hoje, tu vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante, antes que amanheça, 3 vezes tu vai me negar. Então às vezes o nosso coração quer uma coisa, mas a nossa carne faz outra. Quem aqui já terminou um dia decepcionado consigo mesmo? Bem-vindo ao time. Somos humanos. Quantos dias nós acordamos de manhã dizendo: hoje eu vou agradar a Deus. Tu chega de noite em casa, um trapo: fiz tudo errado, me atrapalhei no que eu falei, me atrapalhei no que eu fiz. Ai meu Deus. É assim que o Pedrão terminou aquela noite, aquela madrugada, porque Jesus foi preso. E na hora que Jesus foi preso, Pedro até tentou salvar Jesus. Ele pegou a espada, cortou a orelha do guarda. Jesus disse: larga essa espada, meu filho.
Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Jesus pega a orelha do homem, coloca de volta e na hora cicatriza, cura. Jesus cura o homem que estava prendendo ele. Olha que coisa incrível, né? Esse é Deus, misericórdia, amor. Aí Pedro fica desolado, os discípulos fogem, cada um para um lado. Pedro vai acompanhando Jesus de longe. Quando Jesus é levado para o julgamento, Pedro entra no pátio daquela casa, estavam reunidos em volta de uma fogueira, os funcionários, Pedro entra junto, e ali, em volta daquela fogueira, ele nega o Senhor 3 vezes, e na última vez ele fala até um palavrão, dizendo assim: eu que nada, não sou isso, não sou crente, não sou seguidor dele, coisa nenhuma. Está relatado em João. Pedro negou o Senhor 3 vezes naquela noite. E aí depois disso, diz ainda na Bíblia, que naquela hora que ele negou a 3ª vez, cantou o galo, e diz que o Senhor Jesus de dentro da casa deu uma olhadinha e viu ele. Imagina, você nega o Senhor, canta o galo, você lembra: ai, eu fiz o que eu falei que eu não ia fazer. E aí ainda Jesus olha para ti, e ai meu Deus, acabou com o homem. Diz que ele saiu chorando amargamente, decepcionado consigo mesmo, e talvez pensando: agora Deus desistiu de mim. Ele apostou tanto em mim, 3 anos andando comigo, 3 anos me aguentando, me ensinando, e olha o que eu fiz agora, eu fiz tudo errado. E aí nós conhecemos o resto da história. Jesus morre na cruz, carrega sobre si o nosso pecado, mas Ele é o Senhor da vida. Ele recebe a vida de novo ao 3º dia, Ele ressuscita. E Ele volta para os seus discípulos, e Ele aparece no meio deles várias vezes. No próprio domingo Ele aparece aos 12, quando eles estavam reunidos, e diz: a paz seja convosco. Eles tomam um susto. Depois ele aparece outras vezes, várias vezes. Por 40 dias Jesus fica com os discípulos. Aparece, ensina algumas coisas, depois sai, depois aparece de novo. Apareceu ao todo para 120 pessoas. Aqueles discípulos no caminho de Emaús e outros. E aí então é interessante que Jesus ainda não tinha tido um momento com Pedro. Porque Pedro estava entre aqueles que viram Jesus. Ele foi o primeiro a correr até o túmulo, quando soube que Jesus ressuscitou. Mas eu creio que ainda havia algo no coração de Pedro, pensando assim: eu acho que os sonhos que ele tinha para mim acabaram. Eu acho que ainda tinha uma dúvida no coração de Pedro, se ele poderia seguir com o ministério que Deus tinha dado para ele. Afinal de contas, ele havia errado tanto. Eu acho que ainda havia dúvida no coração de Pedro: será que Deus ainda me ama? Será que Jesus ainda me quer? Depois dos meus erros, depois dos meus pecados, será que Deus ainda se importa comigo? E aí acontece esta passagem. Eles de novo vão pescar. Jesus aparece na praia, manda pescar de um lado específico, de novo. E aí Pedro reconhece que é Jesus, ele salta na água, sai nadando. E quando ele chega na praia, Jesus está com uma fogueira acesa, com pães assados, com peixe assado. Jesus preparou uma jantinha para eles. E aí Pedro se assenta, e aí acontece a conversa que nós vamos ler agora, versículo 21. João 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.
E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por lhe ter ele perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu ele: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? É interessante que Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se ele amava? 3 vezes. Nós estamos diante de um momento de reconciliação. Quando Deus olha para nós, o que Deus procura em nosso coração se chama amor. Eu falei 2 domingos atrás aqui sobre isso. O maior mandamento de todos é amar a Deus. Tudo que Deus espera do ser humano, o que Deus quer do ser humano é amor. Deus é um pai que está reconciliando os seus filhos com Ele. Ele é um pai que quer se relacionar com os filhos. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. O que você espera dos seus filhos? Mais do que amor. Amor é a primeira coisa. Então quando Jesus olha para Pedro, ele diz: Pedro, olha só, o que eu quero te perguntar aqui não é se tu errou ou se tu acertou. Não é o que tu fez de errado ou de certo. Eu não estou aqui para te julgar e nem para te condenar. Pedro, eu estou aqui para perguntar: você me ama? Porque é isso que importa hoje. Você me ama? Deus olha para você essa noite, Deus olha para mim e faz a mesma pergunta: você me ama? Você me ama? Você me ama? Jesus olha nos nossos olhos e faz essa pergunta. Obviamente, quem não conhece Jesus não pode amá-lo. Eu quero dizer que essa pergunta foi feita depois de 3 anos eles andando juntos. Então, no início, quando Jesus conheceu Pedro, Jesus amou a Pedro. Amou ele quando ele não era nada. Amou ele quando ele nem mesmo pediu. Jesus amou a Pedro e lhe deu os peixes que ele precisava. Jesus amou a Pedro e convidou para ser seu discípulo. Jesus amou a Pedro e foi lhe ensinando. Mas agora, depois de 3 anos juntos, Jesus olha para Pedro e diz: tu me ama? Eu quero dizer uma coisa: Deus ama todas as pessoas. E Deus oferece socorro para todas as pessoas. Deus está disponível a todos. E a sua vontade é nos ajudar nas nossas tribulações. Mas quando Deus nos ajuda, o objetivo é fazer com que você e eu entendamos que Ele nos ama e venhamos a nos aproximar dEle. Por que Jesus deu a pesca para Pedro? Para que Pedro se aproximasse de Jesus. E andando com Ele, começasse um relacionamento. Deus está chamando você para um relacionamento. Deus está chamando você para andar com Ele. E nesse caminho, precisa se desenvolver o amor. O amor que Deus tem por você já está desenvolvido. Mas o seu amor por Deus. Você não pode amar quem você não conhece. Mas conforme você vai andando com Deus e o conhecendo, você vai se apaixonando, porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é digno, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Não há palavras para descrever o nosso Deus. Ele é tudo. Quando eu o conheço, eu posso amá-lo de todo o coração. Então o amor a Deus, ele é fruto de um relacionamento. Pedro começou um relacionamento, e aí Deus gerou no seu coração amor, e no final ele disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. Eu não preciso provar, mas tu sabe o meu coração. Mas por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque 3 vezes ele tinha negado. Foi a chance de 3 vezes ele reafirmar
ele desfazer o que ele havia falado. Eu acho muito lindo o que Deus faz com homens e mulheres na história da Bíblia. Ele pega pessoas imperfeitas e ele vai trabalhando por meio do Espírito Santo, da sua presença, e ele vai nos transformando. O problema é quando nós andamos com Jesus, mas não deixamos ele transformar o nosso coração. Dos 12 discípulos, tinha um que andou com Jesus, andou os 3 anos, viu os mesmos milagres que Pedro viu, comeu do mesmo pão da multiplicação que Pedro comeu, ele expulsou demônios como Pedro expulsou, ele viu Jesus fazendo tudo que Jesus fez, e ele estava lá também na noite da última ceia, mas esse homem não amava Jesus. O nome dele é Judas. E ele não apenas foi o traidor, mas ele tirou a sua própria vida, porque ele não via esperança de salvação. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus queria salvar até Judas. Se Judas esperasse mais um pouco, até ele teria sido salvo. Mas ele, antes de Jesus ressuscitar, ele tirou a própria vida. Sabe por quê? Porque Judas, apesar de andar com Jesus, andar com o povo de Deus, ele não tinha aberto o seu coração para Jesus. Ele olhava Jesus de uma forma política, ele olhava Jesus como uma religião, ele olhava Jesus como uma estrutura. Ele queria o reino de Deus, mas ele queria o reino de Deus político. Ele queria uma mudança social, e ele não entendia a obra do Espírito Santo. Por isso, ele traiu o Senhor por dinheiro, e por isso, ele tirou a própria vida, porque ele não entendia o amor de Deus pela humanidade. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus nos ama. Quero dizer para você uma coisa: Deus ama você mesmo quando você erra. Deus ama você mesmo quando você falha, mesmo quando você está no dia da sua pior decepção consigo mesmo, mesmo quando você faz aquilo que você prometeu que não faria. Deus continua te amando, mas Ele está buscando uma ocasião para sentar com você, para olhar nos teus olhos e perguntar: você ainda me ama? Quem sabe a ocasião é essa, é hoje à noite, a noite em que Jesus está sentando contigo e te perguntando: filho, apesar de tudo, tu ainda me ama? Eu quero ler um último texto, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, diz aqui, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando, não cobrando dos homens as suas transgressões, os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Repete comigo: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e Ele nos deu o ministério da reconciliação. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre os seres humanos e Deus. A Bíblia também diz que todos pecaram. E se a gente for sincero, cada um de nós vai dizer: eu sou o pecador.
Então, se os pecados fazem separação entre eu e Deus, e eu sou o pecador, eu estou naturalmente afastado de Deus. A Bíblia diz que o pecado me faz inimigo de Deus. Pecado não é uma brincadeira, pecado é uma coisa séria. Nós podemos pecar em palavras, em ações, em sentimentos, em pensamentos. E o pecado é ofensa contra Deus. Por conta do pecado, nós nos tornamos condenáveis e estaríamos condenados ao inferno. Tem um livro que os meninos estavam lendo, até o Samuel pregou esses dias sobre isso, e o Raul aqui também. Às vezes a gente considera Deus tão pouco por causa da graça, que nós achamos que Deus é um qualquer, que nós lidamos assim: se eu pecar, Deus perdoa, e tratamos isso como se fosse uma coisa qualquer, o pecado. Mas o pecado é ofensa contra Deus. E nesse livro que os irmãos leram, há um testemunho, uma história interessante, de um homem que foi a um país que é um reino, e nesse país ele pegou um táxi e ele perguntou para o taxista: meu amigo, se eu der um tapa na sua cara, o que acontece? Ele disse: eu vou ficar bravo, vou te xingar. E se eu parar ali na rua e eu der um tapa na cara do policial, o que acontece? Certamente tu vai preso. E se eu der um tapa na cara do teu rei? Aqui no meu país tu vai ir morto. Então, às vezes a gente tem a ideia de que o pecado é eu dar um tapa na cara do meu best friend, meu melhor amigo, um qualquer. Mas quando eu penso que Deus é santo, que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele está em uma posição inigualável de respeito e honra, o pecado é dar um tapa na cara de Deus, é desonrar o Criador. E se eu fazendo isso com uma autoridade, eu vou preso, imagina a condenação que nós mereceríamos por causa dos nossos pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com muito amor nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós. E este é o ministério da reconciliação. É Deus olhando para nós, como Jesus olhou para Pedro e dizendo: filho, tu me ama. Filho, vem cá, vamos sentar junto, eu te dou mais uma chance. Filho, tu me ama. Jesus pergunta isso não como uma acusação ou uma cobrança, mas porque Pedro já sabe que é amado. A pergunta ali era: tu quer continuar o relacionamento comigo? Tu quer continuar andando comigo? Eu quero dizer para você que Deus nos deu esse chamado de reconciliar a humanidade com Ele. Ele é um pai que está reconciliando os seus filhos. E esse ministério da reconciliação tem a ver com a verticalidade, eu e Deus, mas também tem a ver com a horizontalidade, porque assim como eu recebo o perdão de Deus, eu sou convidado por Deus e recebo a ordenança de Deus de perdoar os meus irmãos. Então, assim como Deus me deu a tarefa de reconciliar o mundo com Ele, Ele me deu a tarefa de me reconciliar com os meus irmãos e de ajudar as pessoas a se reconciliarem entre elas. Deus quer que a humanidade se torne uma família. Por isso você chega na igreja e você diz: paz, irmão. Olha que palavras fortes. A gente profetiza paz, a gente declara a paz ao irmão. Virou uma coisa tão batida que parece que a gente não se dá conta da profundidade. Eu estou declarando shalom, a paz ao meu irmão. Eu estou declarando: eu desejo paz, eu quero paz contigo. E tu é meu irmão, você é como eu. Somos filhos do mesmo Pai. Não há diferença entre nós. Na mesa da comunhão de Deus, não tem diferença entre o rico deste mundo e o pobre deste mundo. Na mesa da comunhão com Deus, não tem diferença entre o homem e a mulher, o jovem e a criança, o idoso. Na mesa da comunhão com Deus, somos todos irmãos, reconciliados com o mesmo Pai e chamados à reconciliação um com o outro. Diga assim: Deus me deu o ministério,
o trabalho da reconciliação. Diga assim: eu serei um reconciliador dos meus amigos, dos meus familiares, no meu trabalho. Diga assim: eu levarei paz, eu enxergarei as pessoas como irmãos. Amém? Fomos reconciliados. Quem sabe tem pessoas aqui hoje, ou quem sabe nos assistindo online, que dizem assim: pastor, eu me sinto distante de Deus. Pastor, lá no fundo eu me sinto condenado pelos meus erros. Lá no fundo eu me sinto como Pedro, que estava na dúvida se Deus tinha lhe perdoado ou não. Lá no fundo, pastor, eu estou no meio do povo de Deus, mas eu tenho dúvida se eu faço parte disso ou não. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus te trouxe aqui hoje para uma noite de reconciliação. Ele assenta-se contigo hoje, Ele olha nos teus olhos e diz: ainda eu te amo, mas tu me amas? Ele está te dando a oportunidade hoje de se entregar de coração e de entender que Ele nunca desistiu de você. Olha o que Ele diz para Pedro: vai, cuida das minhas ovelhas. Vai, filho, se tu me amas, faz a minha obra. Se tu me amas, faz o bem. Cuida das pessoas que eu coloquei para te cuidar. Deus está chamando homens e mulheres aqui a servi-lo com alegria. A servi-lo com alegria. Apacenta as minhas ovelhas. Começa na sua casa, o pai e a mãe cuidando dos seus filhos. Essa ovelha pode ser o teu colega de trabalho que precisa de Deus. Essa ovelha pode ser os teus clientes. Esta ovelha pode ser os teus vizinhos. Esta ovelha, quando se trata de um pastor, de um líder, são as pessoas que você cuida. Mas todos nós, se amamos a Deus, somos chamados a apacentar as suas ovelhas, a cuidar do seu rebanho. Ah não, pastor, mas eu sou muito jovem, ou eu sou muito velho, ou eu isso, ou eu aquilo. Eu poderia citar para você na Bíblia homens que foram usados por Deus, como o menino Samuel com 5 anos de idade, e homens como Moisés aos 120 ainda sendo usados por Deus. Mulheres como Débora liderando o povo de Deus. Eu poderia citar para você homens e mulheres de todas as idades que simplesmente disseram sim para Jesus, sim para Deus, e Deus os usou na sua geração. Eu me reconcilio com Deus. Eu estou apto para reconciliar meus irmãos com Deus, para levar o amor de Deus, para cuidar das outras ovelhas. Sabe por que Pedro se tornou talvez o maior evangelista daquela época? Porque ele entendeu que ele não merecia e ele foi salvo. Então ele podia pregar para os pecadores, dizendo: eu sei que vocês não merecem, mas Deus quer salvá-los também. Não tem a ver com mérito, não tem a ver com eu ser bom, eu ser melhor. Tem a ver com Cristo ser bom e ser melhor. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é gracioso. Eu quero fazer uma oração com você essa noite. Quem sabe você se sente nessa situação, ou quem sabe Deus está te chamando para um ministério de reconciliação. Quem sabe Deus está colocando ovelhinhas no teu caminho. Quem sabe Deus está te chamando para sair desse lugar de dúvida. Eu quero orar com você. Vamos fechar nossos olhos. O Senhor está aqui. Ele é Deus presente. Ele é Deus fiel. Pai, esta noite nós nos humilhamos diante de Ti. Nós queremos Te conhecer mais, Senhor. Nos humilhamos diante de Ti e trazemos a Ti o nosso coração, que muitas vezes é como o coração de Pedro, Senhor, que tem boas intenções, mas que na hora acaba realizando práticas erradas. Quantas vezes, Senhor, praticamos o mal que não queremos, que detestamos. Queremos trazer na Tua presença o nosso coração, te pedir perdão pelos nossos pecados.
maldito homem que sou. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados. Lava-nos, Senhor, de toda imundície, de tudo que nos separa de Ti, através do sangue do Teu Filho, Jesus. Pedimos essa noite, purifica os nossos corações. Limpa-nos, Senhor, de toda condenação. Confessamos a Ti o nosso pecado. E confessamos que Te amamos, Senhor. Confessamos que queremos andar contigo, Senhor. Oh, Deus está chamando homens e mulheres à reconciliação. Pai, eu oro por este homem, por esta mulher, por esse jovem que se sentia condenado. Quem sabe o inimigo vinha falando no ouvido desta pessoa que não tinha mais jeito, que não dava mais para recomeçar, que não dava mais para reconstruir. Pai, Tu és o Deus da reconstrução. Tu és o Deus do recomeço. Tu és o Deus do novo tempo. Tu és o Deus que pega escombros e faz uma linda obra. Hoje eu ponho esse homem diante de Ti, Senhor. Eu ponho esta mulher diante de Ti. Eu peço que o Teu Espírito reavive este coração essa noite. Que o Teu Espírito lembre este homem que ele ainda é amado. Lembre esta mulher que o Senhor não desistiu dela. Lembre este jovem que os Teus planos não mudaram. Pai, eu peço essa noite, reconcilia esse coração contigo. Se você se sente nessa situação, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração e diga assim: Pai, eu Te amo. Diga: Pai, eu Te amo. Diga: Pai, eu Te amo. Diga: Jesus, quero andar contigo por toda a minha vida. Jesus, me ajuda a ser melhor. Me dá a Tua presença. Restaura em mim o Teu Espírito Santo. Restaura em mim a Tua presença. Eu Te quero, Espírito Santo. Deus está aqui esta noite reconciliando corações. Ele diz: a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Ele diz: eis que eu faço novas todas as coisas velhas ficaram para trás, e eis que eu faço novas todas as coisas. Jesus chegou no meio dos discípulos e soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Ele está soprando esta noite também sobre ti, meu irmão e minha irmã. Está soprando e reavivando a chama no teu coração, reavivando a presença dele no teu coração. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Pai, eu peço também graça a pessoas que estão aqui, mas têm uma inimizade, uma briga com alguém. Quem sabe, Senhor, é na família. Quem sabe é no trabalho, quem sabe é uma dívida que esta pessoa não pagou. Quem sabe é alguém que lhe feriu com palavras ou com atitudes. Eu quero pedir essa noite, Pai, ministra reconciliação a este relacionamento. Eu quero pedir que este teu filho, esta tua filha que está aqui, Senhor, possa ser o teu agente, o agente da tua glória nesse relacionamento, e possa levar paz aonde não havia paz. Eu peço hoje, Senhor, ajuda este irmão a perdoar. Ajuda esta irmã a perdoar, Senhor, tantas ofensas, tantas palavras difíceis que essa pessoa ouviu. Esta esposa que ouve constantemente o seu marido lhe ofendendo. Oh Pai, este marido que ouve muitas vezes a sua esposa lhe desonrando. Este filho que se sente abandonado pelo pai ou pela mãe. Esta mãe que se sente abandonada pelos filhos. Pai, eu peço agora, ministra reconciliação a esses corações. Eu peço que haja paz onde não havia. Eu peço, Senhor, que haja entendimento onde não havia.
Deus está colocando agora no coração de algumas pessoas aqui, para esta noite ligar para alguém, ou mandar uma mensagem para alguém, dizendo que decidiu perdoar, dizendo que já lavou esta situação no sangue de Jesus, e que perdoou o passado. Eis que eu faço novas todas as coisas, diz o Senhor. No teu casamento, na tua empresa, tem uma pessoa aqui que está com um problema com um colega na área de vendas, e este problema, você já não consegue nem se olhar. Você sabe quem você é. Deus está falando com uma pessoa aqui, com um problema com um colega numa empresa na área comercial, e Deus está dizendo: perdoa, dá o primeiro passo, e você verá a minha glória, diz o Senhor. Não te importe com o que os outros vão falar, seja você um agente da reconciliação. Pai, eu peço, traz paz às famílias, visita famílias que estão com problemas, Senhor. Se você tem alguém na sua família que está brigado com outra pessoa da sua família, levante a sua mão agora. Você que tem na sua família, quem sabe irmãos, primos, filhos, tios, com problema de desavença, levante a mão. Pai, eu peço, através desse irmão que levantou a mão, leva paz para esta família. Eu peço que esse filho se torne um agente da reconciliação, que essa filha leve paz, Senhor, aonde há turbulência, que esta filha leve perdão, Senhor, que esta filha, este filho, este jovem, leve, Senhor, reconciliação a esse lar. Eu peço, Senhor, que o coração dos filhos se volte aos pais, e dos pais aos filhos, do esposo se volte à sua esposa, da esposa se volte ao seu marido. Reconcilia-nos contigo e uns com os outros, Senhor. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, há uma presença do Espírito Santo nesse lugar. Uma presença de Deus aqui. Feche teus olhos. Passados esses dias, Pedro, João, Tiago e os apóstolos receberam sobre si o Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo, porque eles estavam reconciliados com Deus. E eles estavam unidos entre eles. E então eles começaram a viver os milagres nas suas vidas. No capítulo 3 de Atos diz que Pedro e João subiram ao templo e viram um homem paralítico. Aí chegando lá, Pedro deve ter lembrado daquela frase de Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Ele disse para aquele homem: olha para nós. Eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos firmaram. De um salto ele se pôs em pé e passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Eu declaro em nome de Jesus que corações reconciliados são corações cheios do Espírito Santo. Corações cheios do Espírito Santo começam a manifestar a vida de Deus por onde passam. Levam cura, levam transformação, levam os milagres de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que você levará a presença de Deus por onde você passar. Lá na tua casa, lá no teu trabalho, pelas ruas da cidade, pelos lugares aonde você passar, a presença de Deus vai começar a fluir através da tua vida, porque você está reconciliado com Deus, e você está reconciliando o mundo com Deus. Você está trazendo a presença do Espírito Santo contigo.